Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje eu estou muito contente porque eu tive aquela sensação, sabe quando você lembra do seu passado e você lembra de algumas coisas que você fez correto, que te deram direção correta, que te livraram do mal? Sabe quando você recebeu um conselho de um amigo e aquele conselho te fez melhor, te fez mais feliz, te trouxe direção? E eu lembrei disso. Uma vez eu estava num churrasco e ali tinha algumas pessoas e tinha um amigo meu. Ele era terceira geração de pastores, ele era teólogo. E a gente estava conversando, aproveitei isso, ele tinha bastante conhecimento. Então a gente estava aproveitando ali aquele momento para conversar alguns assuntos. E nós estávamos conversando exatamente algumas coisas da igreja, da teologia. E ele pegou e me deu um conselho, ele falou: Wellington, compre 2 livros. Compre um livro, Evangelho Maltrapilho, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E compre um livro do McLaren, eu não lembro direito o autor, mas os 2 livros falavam do mesmo assunto praticamente com visões diferentes. E acabou aquele churrasco, passou ali alguns dias, eu corri para a livraria e segui o conselho dele. Confesso que o Evangelho Maltrapilho é um livro muito diferente. É um livro muito diferente da literatura evangélica. No meu caso, eu sempre li livros evangélicos. E quando você lê os livros evangélicos, ele tem uma direção sempre muito parecida, uma linguagem muito comum. O Evangelho Maltrapilho veio chutando todas essas estruturas comuns. Brennan Manning, o autor do livro, é um americano. Eu vou contar um pouquinho da história dele aqui. Isso não está exatamente no livro, é aquela mensagem que você pega por trás. Mas também vou contar alguns spoilers. Então, se você não curte spoilers, aconselho a não continuar assistindo o vídeo. O Evangelho Maltrapilho vai tratar muito sobre a graça e o amor de Deus. Na verdade, Brennan Manning ele foi consagrado, ele foi realmente destacado sobre esses 2 assuntos. Ele teve uma experiência com Deus muito forte. Brennan Manning tinha um chamado e ele seguiu esse chamado. Ele foi para a escola de teologia, se formou padre. Só que de repente, nessa caminhada, ele se apaixona por uma bela moça e ele deixa a batina, deixa o chamado para se casar. Só que pelos entraves da vida, Brennan Manning se divorcia. E quando isso acontece, com toda a bagagem que ele tinha, com todo o conhecimento que ele tinha, com o chamado, com um propósito de vida que ele tinha, quando o divórcio chega, o mundo dele, a casa dele cai e ele fica sem chão. Nesse momento, ele realmente se torna um alcoólatra. Ele era realmente um alcoólatra assumido e um alcoólatra daqueles que bebem de dia, de tarde e de noite. De tal forma que ele percebe que ele precisa de ajuda e vai para a associação. Ele conta tudo isso no livro. Então ele vai para a Associação dos Alcoólatras Anônimos exatamente à busca de ajuda, porque ele não encontrou essa ajuda em nenhum lugar, mas nessa associação ele encontra. E aí de repente, naquela sala, naquelas reuniões, naqueles momentos, Deus começa a tratar ele com a ajuda ali daquela associação, até o momento que ele tem um verdadeiro encontro com Deus e ele percebe o amor e a graça de Deus tirando ele daquela situação. A situação aqui de Brennan não era exatamente o alcoolismo, não era ele ficar embriagado e amar a bebida, porque a bebida era um escape para tudo que estava em sua mente, para o sentimento de culpa, para o sentimento de desobediência que ele tinha. Porque ele tinha o chamado, ele deixa o chamado, ele se casa. Aqui fica uma dica: o casamento é uma das coisas principais na nossa vida. E quando ele se divorcia, realmente tudo se destrói no coração e na mente dele. E essa culpa fica muito forte nele, exatamente por causa da bagagem que ele tinha, exatamente pelo fato dele ter abandonado a batina, abandonado ali o seu chamado. Então ele sente uma culpa gigantesca no coração. Então ele vai para a bebida. Então a bebida em si não era a causa, era apenas o efeito. Só que quando Jesus chega na vida dele, Jesus trata a causa. E ele percebe o grande amor, a grande graça de Deus. E ele se sente completamente perdoado por todos os grandes erros que ele fez na vida. E ele coloca isso aqui de uma forma muito inteligente, porque a cultura dele é muito grande. Então ele traz alguns exemplos para deixar claro para a gente o que ele queria
identificar como nós somos por dentro, como muitas vezes nós temos problemas internos, só que a gente quer camuflar porque a gente sente vergonha, ou porque é apenas um indício de um grande problema, então a gente só mostra parte, a gente camufla isso. Ele traz isso com muita força, até o momento que ele encontra a graça de Deus. Brennan Manning, como eu disse, ele não tem uma linguagem muito comum. Foi o que fez eu começar a ler o livro e parei. Nos 2 primeiros capítulos eu simplesmente parei de ler o livro porque eu falei, eu não vou ler livro de quem está desabafando. E, como eu disse, a linguagem dele é totalmente diferente dos livros evangélicos comuns. Ele até deixa na sinopse aqui que ele realmente escreveu o livro para ele, não é para qualquer leitor. Mas eu tive realmente um interesse, uma necessidade, alguma coisa falando para mim, continua lendo o livro. E quando eu continuei, eu fui realmente impactado. Tanto é que eu li todos os livros do Brennan Manning hoje, publicados, traduzidos, eu li todos, são aproximadamente de 9 a 12 livros por aí. Mas realmente o melhor deles é o Evangelho Maltrapilho, tanto é que os outros ele faz até muita referência, alguns outros ele até conta parte desse livro. Brennan Manning é um livro que eu super indico para você entender um pouquinho mais sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus. Não é um livro fácil, então se você não tiver uma base já teológica, até bíblica, talvez não seja uma grande leitura, uma leitura indicada, mas é um livro que realmente vai ampliar aí a sua visão, os seus olhos, as suas estacas e as suas fronteiras. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, dá um tapa no joinha, escreva um comentário, compartilhe esse vídeo, compartilhe o máximo possível, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, ajude o canal a crescer. Estamos numa campanha para atingir 1000 inscritos. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, que Deus te abençoe.